Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Office e hoje, conforme prometido, vamos para a nossa aula 1, onde primeiramente a gente vai construir os botões, né? E depois a gente vai dar função para o botão novo, tá? Então essa vai ser a nossa primeira aula. Mas antes de iniciar, gostaria que você pedisse, se você não é inscrito no canal, ainda está passando por aqui pela primeira vez, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de quando estiver online, você receber notificação de que eu acabei de postar um novo vídeo. Dá seu like, compartilhe esse vídeo que é muito importante e deixe seus comentários, sugestão, ficou com dúvida na aula, passou um comando que não entendeu direito, deixa no comentário que eu respondo, tá bom? E dá uma olhadinha na descrição do vídeo também, que também tem bastante informação importante na descrição, ok? E aliás, a cada aula, eu vou finalizado a aula, eu vou deixar o arquivo da aula disponível para você fazer download e quiser já aproveitar os códigos, não quiser estar pegando e tentando entender como funciona, então vamos deixar o código aí para vocês aí pronto, aberto, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa configuração da nossa planilha. Primeira coisa, vamos criar nossos botões aqui. Então a gente vai ter uma série de botões aqui, né? Esses botões vão ser o botão de buscar, o botão de novo, o botão de gravar, o botão de excluir, o botão de imagem e aqui em cima um botão de banco de dados, tá? Por quê? Porque o banco de dados ele vai se interar com esse cara aqui de baixo, que é o banco de dados onde estão as informações nossas, tá? Então primeiramente vamos construir os botões. Então vamos lá. Para construir os botões, você vai vir aqui em inserir, vai vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, clica aqui e aí você pode escolher o tipo que você quiser. Eu gosto de colocar botões do tipo arredondado, que fica mais bonitinho. Então vamos lá. Você fez isso aqui, do jeito que tá, volta para cá. E já coloca centralizado e centralizado, esses dois centralizados, que ele vai centralizar o nome no botão, tá? Então vamos colocar aqui, o primeiro botão nosso vai ser o buscar, já que a gente não vai fazer a aula dele agora, tá? Mas nós já vamos deixar ele construído. Buscar. Uma outra informação a respeito dos botões. Os botões você pode estar ele tudo da mesma cor, aí você define, tá? Quando você constrói um botão, você pode vir aqui em formatar e aqui você tem uma série de formatações que ele te dá, tá? Então ele te dá uma gama de variedade aí para você colocar. Inclusive a versão 2016 do Excel, o que ela está fazendo de legal, né? Então ela verifica qual é as cores que você está utilizando no seu formulário e aí ele monta botões com cores que tenha a ver com o seu formulário. Então ele tipo padroniza as cores mais a ver com aquelas cores que você está usando. Isso é muito legal, tá? Coisa que não tinha em versões anteriores. Então, mas nada impede de você trocar a cor. Se você quiser trocar a cor, aí você fique à vontade, tá bom? Mas eu vou usar aqui vamos por essa cor aqui, esse verdinho aqui, com essa borda azul. Se você não quiser ficar entrando tal, o que você vai fazer? Clica aqui, copia, Ctrl V, faz o botão para cá. Então a gente vai ter 5 botões, então Ctrl V, vai trazendo eles para cá, coloca direcionamento do jeito que você quiser aqui, né? Ctrl V, Ctrl C e Ctrl V, desculpa, eu falei errado. Então beleza, aqui nós criamos os botões, que você pode alinhar ele um pouquinho mais, que é o segundo botão nosso, opa, vamos colocar.
Para você alterar o nome, dá um clique aqui dentro, do lado do número, ele já vai te pegar o texto, só apagar e escrever esse aqui vai ser o novo. Esse aqui vai ser o gravar. Esse aqui vai ser o excluir. E esse aqui vai ser o imagem. Já vou avisar, tá? A imagem vai ser a última coisa que a gente vai fazer, então na hora que a gente fizer colocou a imagem aqui, não limpou, não esquente a cabeça, porque nós vamos complementar isso. Então a gente vai fazer uma parte, depois a gente vai fazer outra e por final a gente vai fazer com que suma a imagem também daqui, tá bom? Quando tiver um novo. Por enquanto ele não vai fazer, tá? Agora a gente vai precisar acessar o nosso VBA, tá? Como que a gente acessa o VBA? Alt F11, ele vai te abrir o módulo, tá? Ou você pode simplesmente vir aqui em arquivo, opções, vir aqui na faixa de opções e você pode vir aqui, ó, você tem a aba desenvolvedor, você clica aqui nela e ele vai te habilitar essa aba desenvolvedor, que aí você vai ter os recursos de VBA aqui, tá bom? E o módulo vem aqui, ó, maravilha, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir um módulo, então a gente vai vir aqui em inserir módulo, que é onde a gente vai começar a trabalhar, tá? Aqui eu não tenho nenhuma informação ainda porque o módulo está completamente vazio, tá? O que é o módulo de VBA, tá? O módulo de VBA nada mais é que como que a gente pode falar? Ele nada mais é do que um executor de macros. Você vai ter diversas macros por detrás. Então aqui você vai desenhar o que uma macro faz, tá? Resumidamente. E aqui você vai ter, obviamente, outros, como que a gente pode falar, outros recursos, tá? Mas o que a gente vai acabar desenhando aqui são diversas macros programadas, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um novo. Então para a gente criar o primeiro módulo, a gente tem que, o primeiro comando, melhor dizendo, a gente tem que dar um sub, o nome do comando, novo, abre e fecha parênteses e dá um enter. Então quando você faz isso aqui, o que ele está fazendo? Ele já criou aqui aonde eu vou desenhar o meu comando de macro, tá? Então ele já entendeu aqui que você vai desenhar um comando de macro, tá bom? Eu vou dar um tab para ele ficar alinhado melhor, tá? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai começar a desenhar alguns comandos. Então a gente vai ter que dar uma variável primeiro para ele gravar as informações. Qual que vai ser a variável que a gente vai usar? A gente tem um banco de dados aqui e eu vou precisar criar as informações daqui, tá? Então ele vai ter que, primeira coisa, ele vai ter que verificar se ele está nessa linha e se essa linha está vazia. Se ela estiver vazia, ele vai ter que iniciar com o código X. Se essa linha tiver com código, quando você for cadastrar um novo, o que ele vai fazer? Ele vai ter que descer até o final, voltar, procurar e catar o código de cima e adicionar mais um, tá? Então é assim que ele vai trabalhar aqui, tá? Então vamos voltar no nosso módulo e vamos continuar. Então a gente vai dar uma din x, que vai ser a variável, código, eu vou escrever sem acentuação, as double. Tá? O que é esse comando double? Ele armazena números grandes, tá? Então, como a planilha tem mais de 1 milhão de linhas, ele precisa ser double, tá? Então, vamos dar um enter aqui
E isso é uma coisa que eu vou ensinar para vocês também. Procure escrever tudo em letra minúscula, porque quando você der um Enter, o que vai acontecer? O comando ele coloca as letras maiúsculas, significa que está correto. O código tudo bem, está minúsculo, mas se você quiser colocar ele como maiúsculo não tem problema. Mas aí na hora que você for digitar o código novamente em outro canto, digitar minúsculo, ele, se estiver correto, ele vai subir para maiúsculo, tá? Vamos apagar aqui e repetir o comando para vocês entenderem. Então, din variável x, ok, vírgula. Vamos por código com G maiúsculo, certo? As double. Então a gente fez isso e quando a gente der um Enter, note que ele ficou azul e colocou as letras em maiúsculo. Significa que o comando está correto, tá? Então aqui a gente deu a variável, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar criar um comando para descobrir a última linha, pegar o valor da primeira linha, da primeira coluna, melhor dizendo, e somar mais um, tá? Então vamos escrever aqui primeiro o que a gente vai fazer. A gente vai precisar fazer o que? Descobrir última linha. Okay? Depois a gente vai precisar fazer o que? Pegar o valor da primeira linha e somar mais um. Então pegar o valor que está na primeira coluna. Aqui eu vou colocar assim, ó, dentro da célula, tá? E somar mais um. Então, por exemplo, se a primeira linha for 2, o próximo código vai ser 3 e assim sucessivamente, tá? Por que ele vai ter que pegar o valor interno da célula e não o valor da linha? Porque, por exemplo, vamos voltar aqui, vamos dizer que esse código é 1000. E se eu falar que é não pegar o valor de dentro da célula, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui e vai contar, vai pegar célula 2 mais 1, vai ser 3, e o correto é 100 mais 1, tá? Então é assim que ele vai funcionar, ok? Então vamos lá, vamos desenhar nosso comando. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai falar que x é igual a x 2, ok, ponto cells, parênteses, rows, ponto count, vírgula 1, fecha parênteses, ponto end. Já vou explicar o comando x add up ponto row. Opa, ó, notem o que eu falei, eu digitei tudo em minúsculo e aqui não ficou maiúsculo. Por quê? Porque eu escrevi sheets errado, tá? Então sheets, e aí ó, só coloco para fora, opa, já ficou correto, beleza? Então o que ele vai fazer? Ele vai lá na planilha 2, que é o banco de dados, tá? E aí ele vai descer na primeira coluna até embaixo, até o final dela, e voltar até em cima. Qual que é o comando quando a gente faz? Tá vendo o end aqui, ó? A gente dá um end, ele vai até lá embaixo, xl up, volta. Então ele vai até lá em cima. Para quê? Para ele descobrir qual que é a última linha, ou seja, qual que é a última linha que está preenchida, tá?
vamos para baixo. Então agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar um if, tá? Então a gente vai usar um if aqui, uma condição if. O que é o if? É o se, tá? Então, se for isso, faz aquilo. Se não, faz isso, tá bom? Então a gente vai usar if x igual a 1, then, tá? Aí eu faço o que? Código igual a x. Então vou pôr para frente, código igual a x. Note, perceberam que eu escrevi o código em minúsculo e ele fez o que? Ele aumentou a caixa, significa que ele pegou a palavra correta, tá? Então isso é importante para não ocorrer erros, tá? Else, um enter, aí novamente, já eu explico, código, ó, vou digitar o código de novo, igual a sheets 2 cells, cells x, vírgula 1, fecho, mais 1. Ok? Então ele colocou maiúsculo. Então ele está falando aqui, ó, x é igual a 1. Lá a primeira linha vai ser igual a 1. E o código vai ser igual a x. Tá? Então o que ele está falando? X é igual a 1 e o código é igual a x. Ou seja, o x, o que corresponde ao x? Se eu estou falando para ele que x é igual a 1 e código é igual a x, então o código vai ser o que? O código vai ser igual a 1 também. É isso que eu falei aqui nessa parte da função. Tá? Aí eu vim aqui embaixo, código que é 1 é igual ao que? A sheets 2 cells x,1 mais 1. Então o código, se o código tiver 1, ele vai acrescentar mais 1. É isso que ele vai fazer aqui, tá? Então é assim que ele vai funcionar. Então aqui, agora o que a gente vai fazer? Toda vez que você estiver escrevendo um comando, é interessante você apertar o F5 para quê? Para ele analisar seu comando se ele não tem erro, tá? Ou você vir aqui, ó, tá? Que é a mesma função do F5. Então vamos executar para ver, porque assim, quando você estiver escrevendo um comando muito grande, se você deixar para escrever o comando inteiro e aí você executar só na hora que você for usar, você pode ter sérios problemas, tá? Então o que você faz? Você vem aqui e executa. Se tiver algum erro, ele vai parar, ó. Tem um erro, aqui ele já está me falando, tá? De cara ele já está me... Às vezes o erro ele já te depura e já te fala o que é. Nesse caso aqui ele está falando erro de compilação, bloco if sem o end if, porque a gente abriu um if aqui e não finalizamos o if. Por isso que ele está dando erro, tá? E aí ele vai bloquear onde ele está. Então a gente pode vir aqui, nesse caso, e dar um end if. Ok? Quando eu der um end if, eu posso vir de novo e executar. Se eu executei e ele não me retornou nada, significa que está funcionando corretamente meu código, tá bom? Então, feito isso, nós terminamos a parte do end if. Vamos dar um enter aqui. O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar adicionar o valor na planilha. Então vamos escrever aqui o que a gente vai fazer. Adicionar valor na planilha. E que valor é esse? Aqui a gente está falando do que? Do código. E o código está na nossa planilha onde? Vamos lá ver. Qual a casa que vai receber o nosso código? Essa aqui, C6. Então o código ele vai ser apresentado aqui na C6, tá? Então o código que vai estar gravado aqui, ele vai ser apresentado aqui na C6, tá bom? Então vamos lá de novo, tá? Então a gente já sabe aqui, então é bom a gente pôr aqui, ó,
porque essa planilha tem muitas casas, então deixar marcado aqui para saber qual que é a casa que vai receber o código, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu tenho que fazer o que? Por exemplo, vamos dizer que a minha planilha está com valor, eu fiz uma consulta, a gente não chegou na busca ainda, mas vamos dizer que ela tem valor. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que limpar todos esses campos que estão aqui, ó. Por exemplo, vamos dizer que esses campos estão preenchidos, vamos deixar algumas coisas aqui, né? Então eu tenho que limpar. Para mim adicionar um novo, eu tenho que vir aqui limpar esses códigos aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente vai pegar célula por célula, então vai ser o que? Sheet. Vamos escrever um comando aqui, depois a gente vai repetir, tá? Então, ó, novamente sheet, ok? Sheets 1 ponto range. Por que sheet? Bom, vamos explicar aqui, ó. Que sheets 2 é o que? Nosso banco de dados, tá? Sheets 1 é o que? A nossa planilha de cadastro. Então, por isso Sheets 1. Então, eu estou falando assim, ó. Você vai lá na Sheets 1 e você vai pegar esse campo aqui que é o range, tá? E você vai limpar. Qual campo a gente vai limpar? Vamos ver na nossa planilha. Eu vou ter que limpar esse campo aqui porque ele pode estar cheio, que esse campo é o B6, então eu tenho que olhar todos os campos que eu vou preencher, tá? Então, e quando você clica na célula, aqui no cantinho está o número do campo, tá? Então eu quero B6 e 6, fecho aspas, fecho, igual a branco, tá? Então é isso que ele vai fazer aqui nesse comando, tá bom? Então assim, eu não preciso me matar muito. Vamos ver se está executando. Não tenho erro, tá? Então não tenho erro nenhum até agora, tá belezinha. Aqui, para não ficar se matando muito, o que você pode fazer? Você pode pegar esse cara aqui, copiar, a gente conta quantos campos que a gente tem aqui, então a gente vai contar aqui, ó. 1, esse eu não vou mexer, que é o C6. 2, 3, por que 3? Porque aqui eu tenho uma jogada. Quando eu trabalho com pessoa jurídica, ele me habilita mais um campo aqui, tá? Para quem pegou o curso andando, a gente fez uma aula anterior e que eu vou deixar o cardzinho aí, ó. Vai ter o cardzinho passando aí em cima, a respeito dessa aula que a gente fez esse tipo de configuração aqui para colocar cor e etc. na planilha, tá? Então é importante você assistir essa outra aula aí para você saber esses outros tipos de formatação que tem aqui dentro, tá bom? Que é para aparecer ou não as informações. Esse foi feito com formatação condicional, tá bom? Então assiste essa aula aí que tá aí no cardzinho aí, tá bom? Bom, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver quais as células que a gente vai usar. Vai ser a B6, vai ser a E6. Vamos contar só os campos, depois a gente vem buscar as células. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então a gente vai utilizar 14 campos. Então vamos voltar lá no nosso código de comando. Então aqui, ó, eu vou precisar 14. Então eu já tenho uma. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tenho 14. Agora eu preciso ver quais são as células que eu vou precisar colocar aqui dentro, tá? Então vamos lá. Então a primeira é a B6, a segunda é a E6 e a terceira é a G6. Então
E e G. Então, E e G. Então, eu vou usar AB, E e G. Agora, eu vou pegar essa aqui. C7, C8 e C9. Tá? Então, vamos lá na sequência. Então, agora, C7, C8, C9. Ok? G9, G9. Agora a gente tem a C10 e a F10. Então a gente vai ter a C10 e a F10. C11 e F11. C11 e F11. Ok. C12, eu contei errado, fiz mais um. D16 e F16. Ok? Então aqui vamos dar uma executada aqui só para a gente ver. Não temos erro no nosso comando, tá belezinha, tá? Agora, opa, calma aí, eu coloquei sem querer um Enter. Então fizemos isso aqui. Vamos testar nosso código, ver se funciona. Se ele funcionar, ele vai ter que aparecer um código aqui, ó, né? Então vamos ver. Executei aqui e nada aconteceu. Por quê? Nós estamos na célula C6, né? E cadê a minha informação aqui, ó, para adicionar? A gente passou para limpeza e não colocamos o adiciona, tá? Então ele não sabe o que tem que fazer. Então aqui, ó, é sheets 1, tá? Ponto range por isso que eu falei C6 C6, tá? Igual o que? Quem que vai carregar lá? O valor que tiver aqui no código. Agora a gente não enter, ficou tudo certinho, belezinha. Vamos executar, beleza. Vamos dar uma olhada na nossa planilha. Nós temos o número 1 aqui. Então, entendeu o que ele faz? Quando eu tenho o número aqui, ele já vem automaticamente aqui e traz para cá. Agora, vamos colocar aqui, ó. Ele não gravou ainda, tá? Porque ainda a gente não fez o processo de gravação, tá? Mas vamos dizer aqui que a gente tem um número 123, 1123. Qual que é o número que vai ter que aparecer lá? Qual número vai ter que aparecer lá? O 1124. Vamos executar para ver? Então vamos vir aqui, executar, vamos lá e vamos olhar na nossa planilha agora o que aconteceu. 1124, então ele está funcionando certinho, tá? O que a gente já pode fazer? Atribuir a macro aqui, ó. Então a gente vai fazer o que? Dar um clique lá direito
Vamos vir aqui em atribuir macro e vamos colocar ela aqui. Então agora a gente já tem aqui, ó. Quando eu executo, ó, se eu apagar aqui, eu não, ele já aparece aqui, tá? Belezinha. Só que eu quero, toda vez que eu for novo, eu quero que em vez de vir nesse campo aqui, eu quero que ele venha para cá, porque eu tenho que preencher um campo. Então, eu quero que o cursor, toda vez que eu der um novo, ele vem para cá e não fique aqui, tá? Então, vamos apagar aqui, vamos deixar o cursor aqui, ó, em qualquer lugar. Vamos voltar lá e vamos fazer a seguinte ação. Sheets. Oh Deus. Sheets. Ponto range. Qual que é a célula que eu quero? O AB6. Opa. B6. Ponto select. Então, beleza? Vamos voltar lá na nossa planilha agora e vamos executar. Olha onde ele foi, o cursor. Que legal, né? Então, assim, por que é interessante fazer isso? Porque o preenchimento do seu cadastro vai começar aqui, tá? No final do curso, dessas aulas aí desse cadastro completo, o que vai acontecer? A gente vai bloquear a planilha, onde a pessoa só vai poder digitar nos lugares corretos, vai ficar bem legal, tá? Então, é isso por hoje, essa aula aí, tá? E eu vou estar publicando a próxima aula, não sei se amanhã eu vou estar publicando, porque amanhã é final de semana, mas se eu não publicar amanhã, até segunda-feira essa outra aula estará no ar, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, porque assim aí quando eu postar a aula você já vai receber a notificação que eu acabei de postar a aula. Dê seu like, compartilhe o vídeo para que outras pessoas tomem conhecimento e possam estar fazendo esse curso com a gente aqui, ok? Vou deixar esse arquivo na descrição do vídeo, tá? Então eu vou deixar lá para vocês fazerem o download, tá? E surgiu uma dúvida, digitei um código errado, fiz qualquer coisa errada, deixa no comentário do vídeo que eu respondo para vocês, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.